Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. Bem, hoje eu sou portador de boas novas. Na verdade, nos domingos a gente tem trazido boas novas. Evangelho é boas novas. E é nesse sentido de trazer sempre aos domingos boas novas, é que hoje, de forma especial, eu trago boas novas, boas notícias. Primeiro, a volta do nosso querido irmão, amigo Mauro Lopes. Amanhã ele estará conosco, se Deus quiser. Reiniciando aqui conosco esse trabalho maravilhoso. E também, dentro dessa perspectiva nova que se abre no programa Paz e Bem, a notícia de que eu voltei mais um dia com vocês aqui. Às quartas-feiras, eu estarei aqui com vocês, fazendo a meditação do dia. Alegria imensa. Alegria imensa estar aqui. Mais um dia, mais um domingo. E, antes de começarmos as reflexões, antes de começar as meditações, os avisos sempre importantes. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, inscreva-se. Faça parte dessa comunidade de espiritualidade plural, essa espiritualidade ampla, acolhedora. Vem fazer parte dessa comunidade. Tenho certeza que você vai gostar. E também, esse recado serve para esse vídeo, é assim como dos outros. Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. E caso você tenha condições, caso você queira, faça a sua assinatura solidária. Ajude, contribua com o nosso trabalho. Tá bom? Pois é, boas novas. Hoje, quarto domingo da Quaresma, de forma especial, o Evangelho nos chama, nos convoca, nos convida a meditar em torno da questão da misericórdia e da ternura de Deus. Às vezes, os textos, os títulos que são atribuídos aos textos bíblicos, particularmente do Evangelho, não ajudam muito. Por que eu digo isso? Porque hoje vamos falar daquela tradicional parábola que é intitulada como Parábola do Filho Pródigo. Mas, como a gente vai ver, o menos importante é o filho pródigo. Eu acho que, fazendo uma brincadeira, um jogo de palavras, eu acho que o mais maravilhoso é que o pai é pródigo. O pai é extremamente generoso nessa parábola. Na verdade, é a parábola do pai e os dois filhos. Mas, para além de títulos, a gente é convidado a mergulhar no texto. E aí eu gostaria de, como eu tenho feito, fazer a leitura com vocês, pontuando, né? Comentando. Vamos lá. As leituras do lecionário estão, como sempre, aí na descrição do vídeo. Assim, claro, a do Evangelho também. Então, em Lucas 15, a partir do capítulo 1, podemos ler: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus.
Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Aqui a cena abre, nos convida à parábola, que é contada em seguida. Na verdade, são 3 parábolas, mas nesse domingo será feita a leitura da parábola do filho pródigo. Jesus está com cobradores de impostos e pecadores. Ou seja, o pior tipo de gente para aquela sociedade. Aqueles que não merecem nem que a gente se aproxime, porque a proximidade com eles nos torna impuros. Mas, além disso, diz aqui o Evangelho, Jesus come com eles. E comer com eles é, em certo sentido, na verdade, no sentido compartilhar do mesmo prato, compartilhar da mesma mesa, compartilhar do mesmo ambiente. Isso, para prescrição dos zelosos fariseus e doutores da lei, isso tornava Jesus o impuro. Como é que ele podia, sendo mestre, conviver com esse tipo de gente? Aqui só uma reflexão. Quem são hoje esses pecadores a quem essa sociedade atribui o critério de impureza? Então, Jesus lhe contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. O filho mais novo pede a parte dele. Se ele pede a parte dele, é porque a relação com o pai não era boa. Ele quer ir embora. Ele não suporta, em certo sentido, o pai. Não é? Ele quer fazer o caminho dele. E aí a resposta desse pai é: não, você vai ficar comigo, não vou lhe dar. Não. Pelo contrário. Então o pai dividiu os bens entre eles. Dividiu. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Aqui está a prodigalidade, né? Ser pródigo em gastar. Né? Pagar aos seus amigos, a festa, promover aqueles esbanjando o dinheiro que ele tinha. Mas aí a gente já vai saber o que isso vai dar, né? O que vai acontecer. Quando tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Aqui a necessidade, a fome. Ataca aquele que gastou tudo. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Então ele foi em direção das pessoas. E aí foi cuidar dos porcos. Que era, para essa sociedade, o porco, que era um animal impuro, algo também de impureza. A impureza. O jovem rico, que tinha gasto todo o dinheiro, agora pobre, foi trabalhar no campo e foi cuidar de porcos, seres imundos, impuros. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? A lembrança ocorre
porque ele lembra que os empregados do pai, não é? Que o pai, patrão, tinha, viviam melhor do que ele. Então ele disse: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. O que faz com que ele saia de si é a necessidade, é a fome. E ele quer se tornar um empregado do pai. Porque o empregado do pai vive melhor do que naquela vida que ele estava levando. Então, ele ainda estava longe quando seu pai o viu. E é interessante aqui ver que, se ele estava distante, de uma forma misteriosa, a gente pode pressupor que o pai esperava. Não é? O pai estava atento, esperando o retorno. Encheu-se de compaixão. Compaixão é uma palavra lindíssima e tão esquecida ultimamente. É essa capacidade de a gente sentir junto o sofrimento do outro. Essa empatia com o outro. Com patos, não é? Patos, sofrer, no grego. Essa compaixão. E ele, cheio de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço dele e beijou-o com ternura. O pai aqui tem compaixão e exprime ternura. É um pai compassivo e terno, ternurento. Então o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não mereço ser chamado seu filho, blá, blá, blá. Mas o pai disse a seu servo. O pai aqui não responde ao filho. Chama os servos e diz: tragam rápido a melhor túnica e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem um bezerro gordo e matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. O pai não pergunta o sentido do retorno. Não cobra, não passa na cara. Não passa um sermão. Ele simplesmente abraça, chora com ternura. E quando o filho começa a dizer, ele diz: chama os servos para fazer ele com novas roupas, sandália nova, né? Com anel no dedo, ou seja, dá a ele a nova dignidade, um novo recomeço. Ele agora é o filho dele mesmo. Vamos ver o comportamento do outro filho. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele disse: seu irmão chegou e seu pai matou bezerro gordo, porque recuperou sua saúde. Então ele ficou cheio de raiva. Aqui, diante da alegria do pai, o contraste da raiva do filho mais velho. E por que ele está com raiva? Ele estava com raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, eu sirvo o senhor há tantos anos e nunca desobedeci nenhuma ordem sua. E o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio este filho que devorou seus bens com prostitutas, o senhor matou para ele um bezerro gordo.
Aqui está uma sucessão de lamentos e acusações. Próprio dos legalistas, próprio dos fundamentalistas. Eu estive sempre obedecendo o Senhor. Né? Fui sempre zeloso da sua lei. Sempre o respeitei e o temi. Não é assim? E agora vem esse, e é interessante que ele coloca na boca a palavra prostituta, que em nenhum momento tinha sido colocada, ou seja, ele acusa, a partir dos critérios dele, dentro daquilo preconceituoso que era, e coloca como condenação ao filho mais novo, ao irmão dele. E agora, e o pai? Como é que o pai responde? Repreende, né? Castiga o filho mais velho, para ele não dizer aquilo. O pai lhe respondeu: Filho, você está sempre comigo. E tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e alegrar, porque seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. A mensagem para os fariseus e doutores da lei é clara. Jesus veio para todas as pessoas, sem exceção, sem discriminação, sem os critérios da sociedade hipócrita que condena, que exclui, que coloca rótulos. Não é? É uma prostituta? É uma pessoa pecadora? É negro? É LGBT? É mulher? É quilombola? É índio? Não presta? É mendigo? É pobre? É morador de rua? A gente coloca uma série de rótulos. Daí o título dessa parábola, sem ser sentido infeliz quando trata de filho pródigo, porque isso também é um rótulo. Na verdade, essa é a parábola do Pai misericordioso e ternurento, que abraça todos nós hoje e sempre. Não importa as nossas culpas que a gente se coloca, que a sociedade coloca em nós. Vamos ao encontro do nosso papai de coração materno, que como uma mãe abraça, acolhe, não é? A mãe que é nosso pai. Ele não discrimina. Jesus revela no seu gesto com publicanos e pecadores que, na verdade, não há impureza. Todos nós somos puros e reconciliados em Deus. E Deus é amor, misericórdia, compaixão e ternura. Que mensagem maravilhosa para dias de ódio, violência. Nesse espírito desse Deus amoroso, misericordioso, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar de forma tranquila, serena, aquietando a nossa mente e o nosso coração. A espinha ereta, a mente quieta, o coração tranquilo.
Paz e bem. Que este domingo seja verdadeiramente um domingo para celebrar a vida, celebrar o amor, a misericórdia e a compaixão. Jamais a tortura e a morte. Jamais ditadura. Celebremos a vida. Celebremos as memórias daqueles que morreram torturados, dos desaparecidos políticos, das vítimas dos regimes de exceção, para que jamais se repita. Jamais. Um abençoado, um bendito domingo para cada um de nós. Todos nós. Paz e bem.